com 30, você tem que estar muito mais maduro do que quando tinha 20 anos. Como é isso? Vocês que são casados há 12 anos, acompanhar essas mudanças um do outro, vocês... Pode cada um responder do outro. Sim. Vocês acham que vocês mudaram muito? Nossa. Completamente. Somos pessoas totalmente diferentes de quando a gente se conheceu. Ainda bem. Né? Porque a gente tá falando aqui de evolução. O Bruno, ele era militar. Quando eu conheci ele, ele tinha um planejamento de uma carreira estável. Ele tava todo num caixotinho, né? Era uma pessoa também mais engessada de mentalidade, de tudo, né? De tudo, no geral. A carreira militar... O militar, ele faz isso, né? Ele Não, quer colocar a gente numa caixinha. Aham. eu vou te dar um exemplo. Quando eu tava na minha formatura, em 2010, eu virei e comentei com um amigo meu, eram 400 pessoas se formando, um pouco menos do que isso, 300 e alguma coisa. Eu falei, cara, não é impressionante, né? 300 e tantas pessoas aqui, jovens de 20 e poucos anos, e ninguém usa droga. Aí ele riu da minha cara e falou, fulano eu já vi usar droga, ciclano eu vi usar droga. Você tá zoando? Eu falei, ué? Eu nunca vi ninguém usar droga. Ele falou, você tá viajando, cara, né? Eu tava numa bolhazinha, assim. Mas, de fato, quando eu olho pra trás, eu me casei com uma menina, né? Na verdade, a gente tem 12 anos juntos, né? Casado é menos, é 6 metade anos. do tempo, 6 anos. Mas a gente começou a namorar, ela era uma menina, eu era um rapaz super novo. Eu já falava pra ela, eu falava, com 30 eu tô indo embora do exército, vou ser milionário. Mas todo mundo ria da minha cara quando eu falava isso. Depois de um tempo, ela viu que era sério e comprou a meta junto comigo. Mas a gente mudou pra caramba. Ela casou com um tenente do exército. Sim. E eu me casei com uma pessoa que faz ciência eu vou ter política. que perguntar. Fiz uma boa escolha, não é mesmo? Rolava um fetichezinho, assim, do uniforme militar? Era bonito, né? Não dá pra não ser... A mulherada, não, de fato, né? Não sei o que. Não, com certeza. Mas eles ficam meio parecidos, mas eles ficam mais bonitos de farda mesmo. Conta quando, lá na AMAN, a gente já tinha se conhecido e você foi e pensou, só não encontrar com o Bruno. Quando eu conheci o Bruno, não sei se os nossos seguidores até conhecem todos esses detalhes, né? Mas quando eu conheci o Bruno, eu conheci pelo meu irmão. E o meu irmão era super amigo do Bruno. A gente formou junto na AMAN. E aí o Bruno tinha uma namorada, na época, que era uma mulher que, enfim, não valia muita coisa. E aí... Ex-boa, sabe o que eu pensei ex, agora? né? Que essa mulher deve ouvir eu falar isso de vez em quando. Ela Sabe deve ficar aqueles muito perfis bolada. fakes que ficam te xingando? Tadinha. Eu quase mandei um beijo pra ela. Beijuda. Aquelas... Aí, enfim, daí eles iam e voltavam sempre nesse relacionamento, que era um relacionamento já falido, essa é a verdade, falando a real. Não, Falando português claro. não, mas era real. Só que, como eu era interessada no caso, eu falar não valia muita coisa, né? Porque ele fala, ela quer ficar comigo. Mas enfim. E aí ele tinha esse relacionamento, e aí foi uma dos términos. Pode falar por que vocês terminaram? Ela me traiu. Ela traiu ele. Ainda por cima traída. Exato. Daí Nossa. ele tinha terminado com ela. Eles tinham terminado. E aí ele tava triste e tal, né? O Bruno apaixonado, não sei o quê. Foi, e o meu irmão falou, vamos lá pra minha cidade, né? Pra Taubaté. Minha irmã tem um monte de amiga bonita. Você sai com a gente e tal, espairece, né? Pega alguém. Beleza. Só não pode pegar a minha irmã. Ele colocou esse porém. Ele falou Mas você assim, já conhecia ela? eu Não. conhecia de vista, mas nunca tinha falado com ela. Eu sabia que ela era bonita. O pessoal comentava na AMAN, né? Homem Todo mundo comentava Adora, da né? irmã de todo mundo. Zoadinha. né? É a sua irmã lá. Exatamente. E aí ele falou, olha, vamos lá pra casa, só não pode ficar com a minha irmã, daí em cima dela. Daí eu virei e falei, eu? Cara, você me ofende pensando que eu vou fazer alguma coisa assim na sua casa, daí em cima da sua irmã. Só que acabou rolando. Foi o de cá estamos nós, 12 Mas, anos. pois é. Mas não foi o objetivo em si. É lógico que quando eu cheguei lá, eu quis ser charmoso, tudo. Então, eu lembro que eu tava no sofá, tava bem à vontade Sim. assim, Com o braço esperando ele. Eu tava Assistindo dominando TV. o sofá, assistindo Eu não TV. sabia. Do nada teve um homem no meu sofá na minha Tipo, macho casa. alfa, assim, né? Foi tipo Exato. isso. Eu tava saindo do quarto, daí eu falando com a minha mãe, mãe, eu vou de cabelo preso ou solto. E aí, o homem lá, e, tipo, o Bruno sempre foi bonito, né? E aí Você já sabia quem ele era, então? Tipo, já Não, sabia. aí, Não, eu olhei, sim, não. aí ele olhou pra minha cara e eu saindo do quarto, ainda bem que eu tava Ela vestida. saiu com o cabelo assim na toalha e falando, mãe, preso ou solto? Aí o nosso primeiro contato foi eu virando pra ela e falando, solto. Aí nessa hora ela botou a mão assim e desmaiou.
Aí eu fui lá e falei, menina, tá tudo bem com você? Eu fui de cabelo preso, obviamente, porque ele falou solto. E aí a gente foi, ele me chavecou bastante e tal, eu já fiquei bem, né? Eu já tava querendo. Se trovou, tava boa na trova. Eu já tava querendo e tal, mas ele tava segurando. E aí foi. Lembrou do seu irmão falando, menos a minha irmã. Não, eu acho que também a gente tava na frente do meu irmão, né? Ele tava jogando charme, tipo, Não, todo mundo na rodinha. No carro, eu fiz um monte de coisa com ela, assim, de, tipo, conversar. O Bruno ler é uma a pessoa... mão. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu explicar. O Bruno é uma pessoa inteligente. Então, ele cria método pra tudo. Ele falou, vou usar essa inteligência pra tudo, não é mesmo? Quem Por quer que aprender, não? Pra arrasta chavecar. pra cima. Bota aqui. E aí ele criou métodos de chavecar as mulheres. Olha, era E ele já era bonito, já era charmoso, ele dava um papo mais ou menos, ele pegava todo mundo, quem ele quisesse. E foi exatamente isso. Aí ele foi, me chavecou, não sei o quê. Eu já tava não precisava de muita coisa, mas ele foi ainda acrescentando, né? E aí, quando a gente entrou na balada, né, no lugar lá, eu fui encontrar as minhas amigas, que já tinham chego. Daí, é chegado, né? Eu sempre erro isso. Já tinham chegado, e aí fui lá, eu falei, nossa, amigo do meu irmão, mó gato, não sei o quê. E o Bruno foi pegou, deve ter pego um monte naquele dia. Quanto você pegou, amor? Conta esse mistério. Passou o rodo? Eu não lembro. Não lembro, eu tava bêbado. Não, mas... Olha que educado. Mas que eu tava, você eu tava no pegou modo alguém. solteiro. Tá. Tinha até um amigo meu que ele, uma época ele falou, vou ligar o modo perine, quando ele sair assim, enche a cara e vai em todo mundo. Porque naquela época eu tinha acabado de namorar durante 2 anos. Daí eu falei, Aquela então... traíra. Agora eu quero ficar solteiro. Mais uma no grupo. Coitado. E eu que só queria ficar solteiro só. E eu não ia ficar com a Malu. Eu tinha jogado um charme nela, mas era só isso, só. Olha só, ele queria só testar, Leonino, né? gente, desde sempre gosta de o quê? Preencher o ego, né? E aí foi isso. Aí ele ficou. Aí eu fiquei bêbada, aí eu fui lá atrás dele, né? Joguei um charme nele também. Aí no final a gente acabou ficando. Ela foi atrás de mim, assim, eu lembro até hoje. Ela me encontrou uma hora, eu tinha separado do irmão dela já, porque ele não pegava ninguém, isso Mentira. fique bem claro. Ele tava pegando alguém naquele E dia. aí eu me separei dele. Aí uma hora eu tava saindo do banheiro, encontrei com ela, ela fez assim, me deu oi assim, ó. Oi. Se jogando em mim, assim. Não foi isso. Eu devo ter escorregado. alguma coisa do tipo, não me lembro. A gente sentou, começou a conversar, só que eu não queria desrespeitar o irmão dela, eu tinha prometido pra ele. Então eu falei pra ela, olha, por mais que a gente tenha uma afinidade, ficou nítido, assim, foi um negócio muito de química. Rolou uma química muito forte. Só que eu pensei, poxa, eu vou ficar com ela uma vez, eu não quero namorar agora, não quero nada sério, ele vai ficar chateado comigo. E eu tava numa fase muito boa de solteiro. Ele falou, vamos pra Taubaté, Pegando geral. mas quando eu tava, se eu fosse pro Rio, tinha um monte de gente querendo sair comigo. Tanto que quando a gente tava no carro, um monte de gente ligou na hora. Eu nunca vi isso, gente. Na época não tinha. Não tinha WhatsApp, né? WhatsApp, SMS tinha que pagar. Então, não sei. Eu sei que tamo lá, né? A gente ia. E tinha era 25 centavos a ligação na época. Isso é A verdade, gente né? é velho, né? Não sei, o pessoal não deve estar entendendo nada. Mas, enfim, aí eu sei que a gente tava no carro, a gente ia numa balada que era na cidade do lado. Eu morava em Taubaté e a gente ia em Pinda, que é Pindamonhangaba, né? Ah, Pindamonhangaba. Aí a gente ia nessas. Então tinha que ir, tipo, 15 minutinhos de estrada, né? Bem pertinho. Mas era na cidade do lado. E nesses 15 minutinhos, o Bruno atendeu uns 3, 4 telefonemas. E era assim, ó. Alô? Aí eu só ouvi um. Não. Ah, lembro. Lembro sim. Aham. Aí, tipo, ele nem sabia quem era a pessoa. E as mulheres correndo atrás dele. Fiquei indignada. Bons tempos, assim. É uma vida vazia. Muito melhor hoje, entendeu? Muito melhor hoje. Não, mas foi uma época que pro cara solteiro foi legal. Foi legal. Só que eu enjoava muito fácil também de vida de solteiro. Enjoava muito fácil. Entendi. E a gente ficou junto. Foi tudo isso pra contar que aí a gente ficou nesse dia e tal. E aí depois teve uma festa. E quando a gente se conheceu, a gente passou... Era MSN na época. A gente passou... Tinha Orkut já também. MSN e Tinha Orkut. MSN, exatamente. Tanto é que ele tinha uma outra menina que era afim dele, que a gente ficava brigando pra quem mandava depoimento, sabe? Aí ficava, eu mandava, aí a menina mandava. Era ridículo a gente enchendo o ego dele. Exatamente. E aí... Pena que deletaram o Orkut. Ia ter guardado até hoje, Tava né? lá o histórico disso. A Meu batalha. Deus, que horror. E aí...
a gente ficou aquela semana inteira conversando por MSN e tal, se chavecando e Todo tal. A dia de gente noite a tava gente muito realmente conectado, apaixonado e tal. E aí o Bruno me deu a seguinte notícia no final da semana. A gente ia ter uma formatura no final da semana, tipo, a gente tinha ficado no sábado e a formatura era no outro sábado. Era 2 semanas ou foi uma semana, eu acho só, né, amor? Acho que umas 2 semanas. Umas 2 semanas que a gente ficou conversando. Aí ele falou, olha, voltei com a minha ex. O quê? Foi. A Amy tá indignada. Exatamente. Aí eu falei, olha, eu sei que eu sou parte interessada, mas isso é um relacionamento falido. Você vai voltar e já vocês vão terminar. Mas, você que sabe, beleza? É só a gente não se ver, a gente não vai se encontrar. São 400... Quantos homens são na Mamo? Ah, eram uns 300... Na mão, uns 2.000. 2.000 homens, Mas na minha turma, que ia 370, ter a né? festa, 300 e pouco. Falei, nem vou ver esse cara, né? Vai ser tranquilo. Não, era ainda menos. Na nossa que era artilharia, só eram 60. Mas enfim. Crente que eu não ia ver. Aí eu falei, beleza, né? E os nossos pais se conheciam, porque eles serviram juntos. Então eu conheci o pai dele antes de conhecê-lo. Então eu já tinha... O sogrão já conhecia. Eu já antes. conhecia ele. E aí foi tipo... Todas as consequências... Consequências não. Coincidências que podiam acontecer, aconteceram. A gente chegou, tipo, de Taubaté pra Resende. Quando estacionamos o carro, o pai do Bruno estacionou o carro do lado. E meu pai sabia que a gente tinha ficado junto. Porque o Bruno é linguarudo. O Bruno chegou em casa e o pai do Bruno perguntou... Não, ele perguntou, e aí, como é que foi a noite? Daí eu falei, foi legal. Que nem eu respondo pelo meu dia de trabalho. Foi legal. Aí meu todo pai também não homem é ficou assim, satisfeito. né? Ele falou, tá, mas legal o quê? Como é que foi? Ficou com alguém? Daí eu falei, fiquei com a irmã do Luiz. Daí ele falou, nossa, parabéns. Ele me cumprimentou, porque ela era bonita, né? Foi isso. Aí quando eu desci do... E ele tinha me contado que ele contou pro pai dele. Aí eu desci do carro, dei de cara com o pai dele. Eu... Oi, tio, né? Que chama de tio, né? Aí fui, não sei o Bons quê. tempos. Aí já fiquei com aquela cara, né? Ah, vamos, não sei o quê. E ninguém me contou que esta criatura era 01. O que é o 01? É o cara que tá em primeiro colocado na turma. O primeiro colocado é inteligente, cabeçudo desde sempre. Eu não queria né? me gabar, né? E ninguém me contou esse detalhe. E o 01, ele comanda a tropa. Ele tá em destaque. Então não tem como não ver o 01. Ele fica em destaque. Inclusive, eles iam receber um prêmio. Era uma formatura de artilharia, não sei o quê. E os primeiros iam receber o prêmio. Inclusive meu irmão, porque meu irmão era o 06. E até o 6, ou 7. Era até o 6. Até o 6. E aí, a gente tinha ido pra entregar o prêmio e tal. Só que aí chama as famílias, né? Então, eu não só vi ele... E foi a primeira pessoa que eu vi, porque ele vem na frente e ele me viu. E minha mãe, nossa, A gente olha o se viu na Bruno. hora. Foi muito doido. E a mãe Uma dela não multidão. sabia que a gente tinha ficado. Porque eu não sou linguaruda. Aí minha mãe, ele é bonito, né? Eu quieta, sem falar nada. E aí, enfim, já vi ele ali, não sei o quê. Depois ficou em destaque, aí chamaram as famílias. Só que primeiro, do 01, em destaque. Aí foi lá, a ex-namorada dele, que a bicha é bonita. Não sei como tá agora, mas era muito bonita. Ela era muito bonita mesmo. Isso a gente não pode negar. Nunca neguei. E aí foi lá, e eu lá, assim, né? Aquela cara de bunda. Aí foi, aí enfim. Aí ficou o final de semana inteiro, que eram várias festas. Tinha o baile, tinha não sei o quê, né? Coisa do exército. E aí eu fiquei encontrando ele. Inclusive deu uma treta, porque meu irmão ficou puto, né? E a gente ia dividir a mesa, porque geralmente é assim. É uma mesa grande e 2 famílias dividem. Como todo mundo se conhecia... A gente falou, vamos dividir. Só que aí eu peguei ele, a gente se pegou. Se conheceu até demais. Ele tava voltando a amar meu irmão. Porra, agora tem que ficar... Ai, pode falar trocou de palavrão? mesa. Poxa, aqui não falamos muitas coisas aqui. É que o carioca, isso sobrou em mim. Eu falo bastante palavrão. Aí o meu irmão, porra, agora tem que ficar resolvendo essas tretas, tem que arranjar outra mesa. Aí teve que trocar de mesa, porque senão imagina o clima. Ele Mas e a ex. A sua ex sabia que vocês tinham se pegado? Não. Que bom. Eu tava solteiro. Pra ela você não contou, né? Não, eu tava saindo com um monte de gente. Então eu tava solteiro. E ela falou, vamos tentar, não sei o quê. E eu falei, poxa, foram 2 anos que a gente tinha ficado junto. Falei, tá, vamos tentar. Só que em menos de 30 dias, como ela falou que ia acontecer, não deu certo. E eu comecei a correr atrás dela, pra gente sair. Só que ela começou a me deixar de lado, começou a sair com outro cara, começou a namorar. Eu lembro que eu fui... Chegou a namorar? Chegou a namorar. Eu lembro que eu fui sair com o irmão dela de novo, fiquei solteiro uns 6 meses, e fui na casa dela, eles moravam juntos, e aí uma hora ela saiu, acho que da sala, eu tava no quarto dela. Não, eu tava pra ir embora. Não, eu tava tomando banho, eu voltei do banho, você tava no meu quarto. Tava sentado na cama dela.
Nu, eu tava nu. Você e seu corpo nu na cama dela. Só um livro aqui. Tolstói, Guerra e Paz. O nude sexy intelectual, né? Mentira. Mas ele tava sentado na minha cama, oi, daí ele, a gente não se fala mais, não sei o quê. Mentira, eu tava dando um gelo nele, sabia, mas eu meio que não respondia. Aí na hora, ele, vim aqui só te ver, não sei o quê. Aí na hora de ir embora, ele veio e virou. Não, eu fui pra ir embora, eu falei, vou cumprimentar, me dá um beijo aqui. Aí quando eu fui beijar na bochecha, eu virei e a gente se beijou na boca, né? Deu um selinho. Ela me deu um tapa. Foi bem aí que eu conquistei. Olha. Foi aí, nesse tapa. Aí ele ficou ego ferido, né? Nunca tinha, acho que levava poucos fora na vida. Né, Baldinho? Aquilo mexeu, realmente, eu fiquei sentido. Mas aí passou um tempo... Não, eu fiquei sentido. Não, um leonino, gente, você não pode dizer isso com o leonino. Ou você acaba com o relacionamento ou você casa, que foi o caso depois. Mas isso aí já era mais pro final do ano. E aí, final do ano, eu viajei com o irmão dela. A gente foi pra Porto Seguro, junto com alguns amigos, passar o Réveillon lá. Pegar todo mundo. E na volta, eu ia pra Taubaté. E ela terminou nesse final do ano. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, tô indo pra Taubaté. Daí ela falou, mas nessa data eu tô indo pra Ubatuba, que é 1 hora de Taubaté, mas é praia, outra cidade. Daí eu falei, fica em Taubaté. Ela falou, não vou ficar em Taubaté. Só que foi um ano que choveu muito e a estrada ficou intransitável, né? E aí, por conta da chuva, ela não conseguiu ir. A gente em Taubaté, marcamos de sair, eu, o irmão dela, um outro amigo, ela e mais 2 amigas. Aí o irmão dela, que no começo não gostava da gente junto, já falou, não, você vai na minha irmã, você vai na outra amiga. Que era 3 pra 3, né? Ele organizou certinho ali. E deu certo. E deu certo. Pegou todo mundo. Todo mundo pegou todo mundo. E desde então a gente feliz. ficou junto pra sempre. Nunca mais nos separamos. Foi depois desse Foi assim. rolê aí Não, aleatório. mas foi uma historinha emocionante, né? Foi bacana.